Meus amigos, olá, minhas amigas. Nós estamos iniciando o estudo 20 do livro A Gênese. Vamos falar sobre o universo, sobre estrelas, Via Láctea, uma visão de Allan Kardec e também corroborado pela ciência. Eu espero que você esteja aproveitando esses estudos, entendendo que eles são apenas estímulos às suas pesquisas, que você também possa fazer as suas pesquisas, porque, afinal de contas, nós estamos iniciando nesses grandes avanços da ciência. Muitas vezes nós achamos que é muito para o nosso entendimento, mas não é, basta que a gente queira entender. Então, o senhor Allan Kardec, já no século XIX, ele inicia os espíritas a esses entendimentos. Então, nós estamos aqui como um facilitador inicial das suas buscas, mas é você que vai fazer a sua grande pesquisa, né? Então, vamos começar aqui colocando, né, a Gênese, estudo 20, tá? E nós estamos no capítulo 6 do livro A Gênese. Vamos estudar dos itens 32 a 44 hoje, tá? Então, nós estamos na uranografia geral, né? O espaço, o tempo, a matéria, as leis e as forças, criação primeira, a criação universal, os sóis e os planetas, os satélites, os cometas, a Via Láctea, as estrelas fixas, os desertos do espaço, sucessão eterna dos mundos, a vida universal, a ciência e considerações morais. Imagina você se Kardec não tivesse nos iniciado nesses estudos. Então, hoje, os espíritas, quase todos eles, não teriam esse interesse de estudar a ciência. Muitas vezes nós vemos companheiros e companheiras de outros segmentos religiosos que não se interessam por esses estudos. Mas Allan Kardec diz para todos, olha, se você quer de fato entender o que você está fazendo aqui no mundo, de onde você veio, para onde você vai, você tem que estudar essa amplitude chamada universo, onde a Terra é apenas um dos seus mundos entre 7 milhões de outros. Nós moramos na Terra e estamos aqui aprendendo com o Senhor Jesus as primeiras lições da vida intelectual e moral, para que um dia a gente possa adentrar outros momentos, outros locais e outras informações. Então, vamos ao nosso estudo de hoje, esperando que seja útil a vocês. Allan Kardec vai falar sobre a Via Láctea, que é esta coisa maravilhosa que está aqui, que onde nós estamos morando atualmente. Essa aqui é uma galáxia que ela tem mais ou menos 200 a 300 bilhões de sistemas solares, com seus séculos de mundos, né? Nós moramos aqui bem na periferia da Via Láctea e estamos contidos nessa cidade sideral. Eu estou falando cidade sideral parafraseando o André Luiz. Ele fala que cada galáxia é como se fosse uma cidade sideral, onde o nosso sistema solar corresponderia a um prédio, né, de andares aí, e a Terra seria um dos apartamentos. Isso é uma mostragem que ele faz. Então, a nossa Via Láctea é o lugar onde nós moramos. Existem bilhões e bilhões de Vias Lácteas, né? Ou seja, de galáxias aí pelo universo afora, e nós estamos ainda começando os primeiros passos para entender essa grandiosidade toda. Por isso que é infinito. Por isso que nós temos que buscar esse infinito, né? Então, vamos ao estudo. Durante as belas noites, esse é no item 32, né? Durante as belas noites estelares e sem lua, cada um pôde distinguir este luar de alvacento que atravessa o céu de uma extremidade à outra e que os anciões tinham denominado de Via Láctea, por causa de sua aparência leitosa. Este lugar difuso tem sido longamente explorado pelas lentes do telescópio
nos tempos modernos, e este caminho de pó de ouro, ou este riacho de leite da antiga mitologia, transformou-se em um vasto campo de maravilhas desconhecidas. As pesquisas dos observadores têm levado ao conhecimento de sua natureza e têm mostrado, lá onde o olhar perdido se encontra, uma tênue claridade, milhões de sóis mais luminosos e mais importante do que o que nos alumia. Olha, essa Via Láctea, meus amigos e amigas, é uma expressão materializada do fluido cósmico universal para formar residências, para formar sistemas solares e os seus planetas. Então, a gente tem muita a ideia aqui do nosso sistema solar. Os nossos planetas, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, e os transnetunianos. Então, a gente acha que tudo é isso, mas isso é só a cabecinha do alfinete da Via Láctea. Porque, além do nosso sistema, existem outros tantos sistemas, bilhões, formando uma só galáxia ou uma só cidade sideral. Então, nós podemos começar a imaginar que voar um pouquinho mais distante, né? O que está aguardando para nós, depois que a gente deixar essas tênues lembranças negativas, né? Dos ressentimentos, das mágoas, das traições, dos ciúmes, do não perdão. É isso que nos põe presos aqui na Terra. E como a Terra vai estar mudando de ciclo, também não caberá aqui mentes que pensem dessa maneira. Então irão para mundos inferiores. Está vendo o que é o exílio? O exílio é porque o mundo chega a um ciclo que ele vai modificar, isso é natural, isso faz parte do concerto cósmico. E a pessoa não quer mudar. Olha, se ele não quer mudar, tudo bem, ninguém vai te obrigar agora, mas você sofrerá as consequências. Então, o nome Via Láctea foi dado pelos nossos antepassados. Não sabemos se lá, nas estruturas universais, ela tem esse nome, mas aqui para nós foi dado como Via Láctea por causa dessa aparência com o riacho de leite que a Via Láctea se mostra. É muito difícil a gente ver esse riacho de leite em cidades muito urbanas, né? Porque as luzes daqui, as lâmpadas, enfim, as poluições impedem essa visão. Mas em locais mais rurais, né? Locais assim com menos tumultos de luminosidades e de poluições, pode-se ver essa Via Láctea. Tá? Então, este é o início do estudo de Allan Kardec para esse campo que ele está pesquisando aqui. Ainda no item 33, a Via Láctea, de fato, é uma campina semeada de flores solares ou planetárias, que brilham em sua vasta extensão. Nosso Sol e todos os corpos que a acompanham fazem parte desses globos radiantes dos quais se compõe a Via Láctea. Mas, malgrado suas dimensões gigantescas, relativamente à Terra e à grandeza de seu império, ocupa apenas um lugar inapreciável nesta vasta criação. Pode-se computar uma trintena de milhões de sóis semelhantes a ele, que gravitam nessa imensa região, distanciados cada vez mais uns dos outros, de 100.000 vezes o raio da órbita celeste. Então, aqui nós temos um traçado, né, da Via Láctea. Você observa que da ponta de cá à ponta de lá, eles calculam que são 100 milhões de anos-luz. Você percebe? Olha, dessa ponta daqui, dessa lateral aqui da esquerda, até a da direita, esse diâmetro aqui, 100 milhões de anos-luz, para você atravessar essa galáxia. A luz caminha 300 mil quilômetros por segundo. Dá para ter uma ideia do tamanho disso. Isso aqui é apenas uma estrutura galáctica no universo, de mais de 300 bilhões dessas estruturas. É isso que a gente tem que começar a pensar. Eu quero ficar preso nos meus conceitos pessoais, do eu não acredito, do eu não aceito,
ou nas tolices que a gente muitas vezes se envolve na busca do poder, do dinheiro, do sexo, da gula. Eu quero viver isso, eu quero me expandir mais, né? Então, aí fica a escolha de cada um. Se essa escolha nos é dada por Deus, o direito da escolha, mas tudo é cíclico, tudo tem um tempo. Se nós não realizarmos aquele tempo, o ciclo nos manda para outros locais. Isso se chama exílio. Vamos dar continuidade agora aqui. No item 34, pode-se julgar por essa aproximação da extensão dessa região sideral e da relação que une nosso sistema à universalidade dos sistemas que ocupam. Pode-se julgar igualmente a exiguidade do domínio solar e a mais forte razão do nada de nossa pequena Terra, que será, pois, se considerarmos os seres que a povoam. Então, aí está, meu amigo, minha amiga, é uma informação extremamente necessária aos nossos conhecimentos, aquilo que nós achamos útil de ser buscado. Útil. Então, é preciso entender isso. Se nós não entendermos dessa maneira, nós vamos ficar presos aí, parados no espaço-tempo. Digo do nada, porque nossa determinação se aplica não somente à extensão material física dos corpos que estudamos. Este seria pouco, mas ainda e sobretudo a seu estado moral de habitação, ao grau que ocupam na universalidade hierárquica dos seres, a criação aí se mostra em toda a sua majestade, criando e propagando tudo em volta do mundo solar e em cada um dos sistemas que o envolvem, de todas as partes, as manifestações da vida e a inteligência. Quando nós fizemos o estudo no GRESG, né, sobre chakras, que está lá no YouTube do GRESG, né, que nós fizemos um curso de introdução aos chakras, eu quero colocar para vocês o seguinte: nós temos os chakras, 7 chakras principais, que nos capacitam a viver aqui na Terra. Porque os chakras são receptáculos e distribuidores de energia, que entram pelo pretérito. Para eu morar num lugar como este aqui, em outras regiões, eu terei que ter mais chakras, porque as energias lá são mais voluptuosas. Então, eu terei que abrir mais chakras. Eu tenho 56 chakras secundários, esses chakras terão que ser abertos, como chakras principais. Senão, eu não conseguirei viver lá. E para eu abrir esses chakras, eu preciso de crescimento espiritual. Eu preciso de entendimento de espiritualidade, que nós estamos fazendo, seguindo o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, você observa a necessidade que cada um de nós tem de buscar esses conhecimentos. Né? Dando continuidade, aqui agora no item 35, Allan Kardec vai colocar, olha, digo do nada porque nossa determinação se aplica não somente à extensão material física dos corpos que estudamos. Este seria pouco, mas ainda e sobretudo a seu estudo moral, seu estado moral de habitação, ao grau que ocupam na universalidade hierárquica dos seres. A criação aí se mostra em toda a sua majestade, criando e propagando tudo em volta do mundo solar e em cada um dos sistemas que o envolvem, de todas as partes, a manifestação da vida e da inteligência. Aqui é um sistema solar e aqui um grupo de galáxias. Vocês observam que elas são diferentes. Tem espirais, né? Tem umas que são mais oblíquas. Sim, tem vários tipos de galáxias. E a nossa galáxia é uma espiral, a Via Láctea. Então, aqui embaixo, nós estamos vendo vários modelos de galáxias. Aqui nós temos a nossa Terra e aqui o nosso Sol. Então, o Sol e os planetas compõem as galáxias. Então, digamos, 300 bilhões de sóis e seus planetas compõem uma galáxia. E vários bilhões de galáxias, né, devem compor uma outra estrutura no universo.
Então, meu amigo, minha amiga, é tudo muito gigantesco, que a nossa pequenez não sabe entender isso ainda. Mas é preciso que a gente comece a pensar. Né? É preciso que comece a pensar nessa grandiosidade, para você não ficar chorando seus mortos. A gente só vai conseguir abrir campos para esse entendimento a partir do mundo espiritual. Aqui no mundo físico não dá. Então, por isso que nós temos que nascer, viver, morrer e progredir sempre. Tal é a lei. Percebe? Continuando, item 36. Ora, se sabemos que a Terra não é nada ou quase nada no sistema solar, este nada ou quase nada na Via Láctea, aquela pouca coisa ou quase nada na universalidade das nebulosas, e esta universalidade, ela própria, muito pouco no meio do imenso infinito, começar a compreender o que é o globo terrestre. Bem pequenininho, né, gente? É um grãozinho mesmo, né? Dentro dessa imensidão que está aqui. Então, nós somos muito pequenos, mas o interessante é que nós moramos num planeta que nos dá toda a condição de vida, que abriga bilhões de seres. Você já imaginou quantos bilhões de seres existem? Trilhões, 4 trilhões, né? E todos eles evoluindo para Deus. A gigantesca criação do Pai. Você vai ficar fora disso? Você vai ficar aí chorando, tremendo de medo? Né? As suas enfermidades são processos de cura. O doente é aquele que está fazendo o erro, cometendo o erro. É aquele que é corrupto, mentiroso, aquele que rouba, aquele que mata, esse é o que está doente. O psicopata, o sociopata, esses são os doentes. O enfermo não, o enfermo está se curando das suas doenças. Porque o nosso Pai, ele quer que a gente cresça para viver com ele nessa imensidão. E vamos todos viver com ele essa imensidão. Agora Kardec vai falar sobre as estrelas fixas. O que seriam estrelas fixas? Né? Então vamos pensar aqui. No item 37, olha. As estrelas que chamamos de fixas e que constelam os dois hemisférios do firmamento não são absolutamente isoladas de toda a criação exterior, como se supõe geralmente. Longe disso, elas pertencem todas a uma mesma aglomeração de astros estelares. Esta aglomeração não é outra senão a grande nebulosa da qual fazemos parte e da qual o nosso plano equatorial, que se projeta do céu, recebeu o nome de Via Láctea. Todos os sóis que a compõem são solidários, suas múltiplas influências reagem perpetuamente uma sobre a outra, e a gravitação universal as reúne todas em uma mesma família. Eu vou voltar aqui a um slide, né, que é bem interessante para a gente fazer um estudo. Pensa nisso aqui. Isso aqui é a nossa Via Láctea. Observem vocês que isso aqui é uma grande cidade. Então, nós vemos, por exemplo, as estrelas do céu todas espaçadas, né? Mas aqui não, elas estão juntas, formando uma grande cidade. Está vendo? Então, o nosso sistema solar, digamos, que é um pátio dessa grande cidade, que é um prédio dessa grande cidade. Mas é tudo interligado. Não existe esse vazio, né? É tudo interligado. Então, essa é a grande cidade que nós moramos. Então, quando você olhar para o céu, e você vê lá no céu aquele monte de estrela, uma aqui, outra ali, outra lá, é porque a gente não tem olhos de ver a totalidade delas. Por isso que Jesus, quando ele veio aqui, mais ou menos no século XIV, ele pergunta para Hilel, né? Ele estava aqui na América, onde que da América se vê no céu o símbolo do martírio dele, da crucificação dele. Então, porque ele não via estrelinhas, ele via a cidade. Então, para nós, a visão é de Cruzeiro do Sul, aquelas estrelas que compõem o Cruzeiro do Sul. Jesus não. Ele tem a visão ampla, né? Então, ele não sabe divisar, ele não conseguiria divisar o que nós divisamos a nossa pouca visão. É a mesma coisa você perguntar para uma formiguinha o que ela está vendo
daquela folhinha que ela está buscando. Então, a gente não vai conseguir. Ela vai falar comigo assim, eu estou buscando a folha T44. Eu não vou saber qual é a T44 dentro de uma imensidade de folhas que compõe uma gramínea, por exemplo. Então, Jesus também não via estrelas soltas, ele via cidade. Tá? Daí vamos continuar, então, aqui, né, sobre as estrelas fixas. Agora, no item 38, entre esses diversos sóis, a maior parte é como o nosso, envolto de mundos secundários que eles iluminam e fecundam dentro da mesma lei que preside a vida do nosso sistema planetário. Alguns são como Sírios, são milhares de vezes mais magníficos em dimensão e em riqueza que o nosso, e seu papel mais importante no universo, do mesmo modo que planetas em maior número e bem superiores aos que nos circundam. Então, ele fala que a estrela de Sírius, tá, gente? Ela tem estrela A e B também. Então, é um sistema trinário. Então, ele mostra que isso aqui é muito superior ao nosso sistema solar. Então, se eu for lá no sistema de Sírius, eu vou ver 3 sóis. Claro que não vai queimar que nem o nosso, tá, gente? Porque são sóis, a nossa condição de morar em Sírios é bem diferente de morar na Terra. Né? Aqui é muito denso, por isso a gente sente muito calor, ou frio, né? E lá não, lá é toda uma estrutura diferenciada. Quando a gente for morar em Sírios, como Alcione, como diz Emmanuel no livro Renúncia, né? Alcione habita Sírios. Então, ela tem a condição para isso. E nós também teremos um dia. Está vendo como que a tua evolução, a minha evolução depende de mim e depende de você? Então você fala assim, mas que mundo ruim o que eu habito? É porque você não se esforça para buscar outras coisas mais superiores. Então não reclame mais, meu amigo, minha amiga. Tente fazer o melhor que você puder. Né? Que aí você estará capacitando para outros mundos. Ademais, são muito diferentes por suas funções astrais. É assim que um certo número de sóis, verdadeiros gêmeos da ordem sideral, está acompanhado de seus irmãos da mesma idade e forma no espaço. Sistemas binários, aos quais a natureza deu funções distintas das que cabem ao nosso Sol. Lá, os anos não se medem mais pelos mesmos períodos, nem os dias pelos mesmos sóis. E esses mundos iluminados por uma dupla flama receberam em partilha de condições de existência inimagináveis para os quais não saíram deste pequeno mundo terrestre. O que Allan Kardec está dizendo é que cada mundo tem a sua conotação, tem a sua condição de existir. Então, nós não vamos ficar aqui pensando como é que deve ser um planeta no sistema de Sírios, ou de Alcione, ou de Canopus, ou de Betelgeuse. Não vamos ficar pensando isso. Nós não temos condições para tal. Agora, depois que a gente desencarnar, se nós soubermos aproveitar bem a nossa encarnação, aqui, não fazendo nada de negativo, chegar lá menos denso, com menos problemas, com menos erros deixados para trás, a gente, quem sabe, pode participar de grupos de estudos ou de excursões a coisas superiores. O universo é a casa de Deus, que ele não fecha seus filhos. São os filhos que têm que buscar merecer conhecer essa casa divina. Então, vamos fazer a nossa parte? Vamos deixar de tanta picuinha, de tanto disse-me-disse, de tanta conversinha, de tanto probleminha imaginados. É assim que nós vamos crescer, minha gente. Caso contrário, meu amigo, minha amiga, nós não vamos sair do mesmo lugar, não. Nós pertencemos a um cinturão aqui onde o Sol vive, né? Que o planeta, a estrela principal é Alcione, e tem vários, nós somos um cinturão de 8 sistemas, e nós fazemos parte desse cinturão. O Sol faz parte desse cinturão. É como se fosse uma rua da grande cidade sideral.
Ainda no item 38, olha, outros astros sem cortejo, privados de planetas, receberam melhores elementos e habitabilidades, os quais são dados a qualquer um. As leis da natureza estão diversificadas em sua imensidão, e se a unidade é a grande palavra do universo, a variedade infinita não o é menos o eterno atributo. Então, quem está ditando isso aqui para Allan Kardec, segundo consta, é o espírito Galileu, a partir de Camille Flammarion, que era o médium. Ora, então ele está dizendo do que ele vê de universo. Né? Então, estão tudo codificado no universo, e as estrelas, que são sóis, né, elas estão dentro de parâmetros necessários para o existir de habitantes daquele lugar. Então, fica falando assim, vem seres de outros mundos aqui na Terra? Vem, mas também vem seres da própria Terra, de outras dimensões da Terra. Então, quando você vai falar em OVNIs, tudo bem, eles existem, claro que existem, André Luiz fala neles, mas muitas vezes são naves aqui da Terra mesmo, que vêm lá do nosso lar, que vêm de outra colônia, que vêm de outra dimensão, vem do centro da Terra, também tem. E então você tem que saber, esses OVNIs são da própria Terra ou são de outros mundos, de outros planetas, ou do sistema solar. Para uma nave entrar aqui de um outro sistema, ou mesmo do sistema solar, ele tem que ter autorização, né? É como aí nesses radares, né, de aeroporto. Se o avião cruzar um limite aí nacional, logo ele é buscado, né? Certas, né, situações até abatidos. Né? Então, não se entra na terra dos outros. Eu vejo muita gente falar que vem espírito extraterrestre para resolver o problema da humanidade, porque aqui está tudo muito ruim, mas isso não existe, gente. Isso tudo é em comum acordo com o governo do sistema solar, do qual Jesus faz parte. Então, eu não vou chegar e entrar na sua casa sem a sua autorização, porque eu entendo que a sua casa é uma bagunça. Não. Para eu entrar aí, alguém tem que autorizar, aqui também na Terra. Tá? Então, nós temos muitos OVNIs que são da própria Terra. A Terra tem 7 dimensões. O plano físico é só um. Então, vem naves aqui de outros locais, aqui da própria Terra. A Terra é um sistema de 7 dimensões. Tá? E pode vir também de outros planetas, por que não? Mas na Terra, nós temos, lá pela 5ª, 6ª dimensão, muitos espíritos geniais para ajudar este homem simples aqui do plano físico. Isso tudo, meu amigo, minha amiga, eu estou dizendo para você numa perspectiva de que você fique mais atento ou atenta quando ouve falar essas coisas. Então, existem? Existem. Mas em que situação? É aí que está a sua pesquisa, que está o seu bom senso, que está a sua procura. Ok? Continuando, agora no item 39, né? Malgrado o número prodigioso dessas estrelas e de seus sistemas, malgrado as distâncias incomensuráveis que as separam, não pertencem menos todas à mesma nebulosa estelar que a visão dos mais poderosos telescópios possa, a duras penas, atravessar e que as concepções mais audaciosas da imaginação possam, com dificuldade, superar nebulosa que, todavia, não passa de uma unidade de nebulosas que compõem o mundo astral. Essa questão de nebulosa, a gente tem que ter um cuidado muito grande para falar sobre isso. Existem nebulosas que são formadoras de sóis. São berços estelares. Né? A gente conhece isso por esses telescópios mais avançados de hoje. Mas existem nebulosas que são indefinidas. Pode ser uma grande galáxia. Descobriram recentemente uma grande nebulosa, que na verdade era uma galáxia que não contém estrelas, só contém gases. Então, essa questão de nebulosas também, nós temos que ter um pouco de bom senso para entender isso. A nebulosa Katrina, que o James Webb mostrou, ela está ali, você vê na foto do James Webb, formação de estrelas. Então, é um local onde se aglutinam fluidos
para formar estrelas. É uma nebulosa. Tamanho descomunal, a gente não tem nem ideia. Agora, tem nebulosas que fazem parte do entorno de algum astro já criado. Isso aí tudo tem que ser pesquisado. É claro que a astronomia já dá recursos para isso, para a gente começar a entender essas coisas. Agora, se você não gosta de astronomia ou não se interessa, não tem problema. Mas é bom você ficar sabendo disso, sabe? Para você já ter uma ideia que quando você chegar no mundo espiritual, depois do seu desencarne, você levar alguma informação. Porque chegar no mundo espiritual é natural, gente. Todo mundo faz isso toda hora. Morre gente a cada segundo. E nasce também, né? Agora, como que eu vou é que é interessante. Eu vou para lá feito um ignorante que não sabe onde fica a ponta do nariz, ou eu me preocupo em estudar alguma coisa? Por isso que os centros espíritas têm que ter esses estudos também, sabe? Uma vez eu estava participando de um grupo de estudos no centro e eu falei alguma coisa a respeito disso. Então alguém lá disse assim, vamos parar com esse assunto? Isso não faz parte do espiritismo. Você vê, eu tive que calar, né? Porque eu vou contra aquele momento ignorante? Eu não. Então, a ignorância tem que saber sair dela própria. Então, preciso ter alguma noção. Né? Vamos continuar aqui o nosso estudo. Ele, estudar a Gênese, muitas vezes a pessoa acha que é difícil. Não é. Só você tem que sair um pouquinho do seu comum. As estrelas que se chamam de fixas não são nada mais, não são nada imóveis na vastidão. As constelações as quais tem figurado na abóbada do firmamento não são criações simbólicas reais. A distância da Terra e a perspectiva sobre a qual se mede o universo após essa estação são as duas causas dessa dupla ilusão de ótica. O que ele está dizendo é o seguinte, às vezes, né, a gente acha que a estrela é parada. Você vê as Três Marias, por exemplo. Você vê as Três Marias, elas estão paradas, mas na verdade não estão. Elas estão em profundo movimento. E outra coisa, elas não estão juntas. Pode ser que elas estejam separadas assim milhares de anos-luz, mas pela imensidão do universo, pela nossa capacidade visual, para nós elas estão juntas. Percebe? Isso aí é um estudo muito interessante. Tão interessante que os egípcios construíram as 3 pirâmides de Gizé, né? Miquerinos, Kelpis e Kefren, em função das Três Marias. Se vou observar que a pirâmide de Miquerinos, que é a menor, né? Ela é um pouco, não é alinhada com as outras duas. As Três Marias também não são alinhadas. Tem uma diferença lá. Por quê? Para captar energias dessas estrelas. Nada é por acaso. Tá vendo? Então a gente começa a buscar esses conhecimentos, você vai se envolvendo com eles e de repente você se torna um conhecedor do fato, né? Que pode ser útil a você naquele futuro glorioso que nos aguarda. Né? Bom, agora vamos para o item 41. Temos visto que a totalidade dos astros que brilham no zimbório azulado está contida numa mesma aglomeração cósmica, que em uma mesma nebulosa que nomeia, né, a Via Láctea. Mas, por pertencer todos ao mesmo grupo, esses astros não são menos animadas, cada qual de um movimento próprio de translação no espaço. O repouso absoluto não existe em nenhuma parte. São regidos pelas leis universais de gravitação e giram pela vastidão sob impulso incessante dessas forças imensas e rolam, jamais seguindo rotas traçadas pelo acaso, mas seguindo órbitas fechadas, cujo centro é ocupado por um aço superior. Por tornar minhas palavras mais compreensíveis, por exemplo, falarei especialmente do vosso Sol. Galileu conversando esse assunto. Então, está tudo interligado. Todas as estrelas estão interligadas. E sempre tem uma estrela que é a central das outras estrelas.
assim como tem o Sol e os planetas. Então, tem uma estrela em determinadas regiões, né, que ela é central de outras estrelas. Aqui, no nosso caso, é a estrela de Alcíone. Ela é central e os outros astros, outras estrelas, estão interligados a ela, numa gravitação em torno dela. Percebem? Como é que é tudo muito bem feito? Não tem acaso. Agora, vamos conhecer tudo isso? Vamos. Talvez não nessa conotação que está aí, porque isso muda, né? Mas em coisas próximas, muito semelhantes. Então, meu amigo, minha amiga, bora estudar? Bora crescer para Deus? Isso que é crescer para Deus. Isso é que é o reino de Deus que Jesus disse que vai ser instalado na Terra. É o reino do conhecimento da criação divina. Item 42. Sabe-se por observações modernas que ele nem está fixo nem central, como se acreditava nos primeiros dias da astronomia, está falando do Sol, né? Mas que ele avança no espaço, arrastando com ele seu vasto sistema de planetas, de satélites e de cometas. Aqui está o nosso sistema solar. Olha a quantidade de coisa que tem nele. Então, você tem o Sol, os planetas, né? Você tem os cometas, os asteroides, tudo isso dentro do mesmo sistema. E lá fora tem uma galáxia, tá vendo? Então, isso tudo aqui é o nosso sistema solar. E que é grande a beça, né? Depois de Netuno, que é o último planeta considerado, né, aqui como planeta, que esse aqui, ó, Netuno, você tem os transnetunianos, são mais de 3.000 orbes no cinturão chamado cinturão de Kuiper. Kuiper foi um cientista, né, importante do passado que descobriu esse cinturão. Aqui está Plutão, Coronte, aí uma penca de outros. Eu tenho muita vontade de ir lá, Sérgio. Sinceramente, eu tenho uma vontade de saber o que tem lá. Deve ser muito legal, né? Você também tem, não tem? Seja sincero. Ora, esta marcha não é nada fortuita e ele não vai jamais, errante nas vidas infinitas, extraviar-se longe das regiões que lhe sejam consignadas. Seus filhos e seus dependentes. Não sua órbita é mensurável e concorrentemente com outros sóis da mesma ordem que ele, e circundados, como ele, de um certo número de terras habitadas. Gravita em torno de um sol central. Lembra que eu falei de Alcíone? Né? Então, Alcíone é o nosso sol central, onde o nosso sol aqui gravita. Tá? Então, vamos lá. O seu movimento de gravitação, assim como o dos sóis, seus irmãos, é desapercebido em observações anuais, porque períodos seculares em grande número serviram apenas para marcar o tempo de um desses anos astrais. Você observa que a astronomia foi uma das primeiras ciências estudadas lá na Suméria por aqueles astrônomos. Eles queriam saber isso. Então, eles começaram a dar nomes, né? Cometas, planetas. Planeta é corpo errante, né? Cada hora eles viam esse planeta num lugar. Então, quer dizer, eles começaram a estudar isso desde cedo. Então, uma das grandes ciências que o mundo possui hoje, a astronomia, ela começou com a astrologia, né? E hoje a astronomia é uma grande ciência que vai nos conectando com aquilo que está fora aqui da Terra, até do nosso sistema, mas faz parte do nosso entorno sideral. Então, nós não temos ainda, sabe, meu amigo, minha amiga, condições de saber isso com profundidade. Mas sabemos que está tudo interligado e tudo tem vida e tem seres habitando lá. Tá? E que é um caminho que nós podemos trilhar também, quem sabe não muito distante de nós. Tá? No item 43, né, o Sol, centro do qual acabamos de falar, é ele mesmo um globo secundário, relativamente a outro mais importante ainda, em volta do qual se perpetua uma marcha lenta e medida em companhia de outros sóis da mesma ordem. Então, você coloca o Sol, lembra que eu falei para vocês que nós temos um sistema de 8 sóis gravitando em torno de Alcíone?
Então, esse é onde nós moramos. Então, Alcione é a estrela central desse conjunto de sóis. E cada sol desse aí tem seus planetas. Tá? Então, nós vamos estudar isso futuramente com mais profundidade, né? Assim que a gente largar o ciúme, o ódio, o não perdão, os ressentimentos e as mágoas e outros bichos mais. Bebida alcoólica, sexo desgovernado sem nenhum compromisso, loucura por poder e dinheiro, por comida, gula. Na hora que a gente parar com essas coisas, a gente vai melhorar um cadinho. Vai melhorar e vai modificar toda a nossa estrutura de seres viventes, de filhos de Deus. Tá ok, minha gente? Depende de nós. Vamos entender isso. Depende exclusivamente de nós. Aqui estão os sóis, olha que bonito. Quantidade de sóis que existem. E sempre tem um sol central, tá vendo? Um sol maior onde esses outros gravitam em torno dele. Tudo numa harmonia estelar absurdamente magnífica. Tá? Poderíamos constatar essa subordinação sucessiva de sóis a sóis até o que nossa imaginação se torne fatigada de escalar uma tal hierarquia. Porque nós não esquecemos, porque não nos esqueçamos, pode-se computar em números redondos uma trintena de milhões de sóis na Via Láctea, subordinados uns aos outros como engrenagens gigantescas de um imenso sistema. Você sabe uma coisa que a gente tem que também colocar aqui? É que isso tudo aí, gente, foi estabelecido, feito, montado, planejado por espíritos. Espíritos co-criadores com Deus em grau maior. São espíritos que atingiram um nível de perfeição, de conhecimento e de amor tão grande que eles sabem fazer essas coisas todas funcionarem dentro da lei da gravidade. E que nós vamos chegar lá. Isso que nos encanta. Nós chegaremos lá. Você vai chegar lá, eu vou chegar. Então, por isso que nós temos que estudar o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita e as ciências. Sabe? Entender a filosofia, como que se analisa essas coisas. Por isso, o Espiritismo está aí no mundo, para nos estimular a isso. No item 44, e esses astros, em números incomparáveis, vivem cada um de uma vida solidária, do mesmo modo que nada está isolado da economia do vosso pequeno mundo terrestre. Também nada se encontra isolado no incomensurável universo. Vamos fazer aqui um pensamento, tá? Então, nós temos aqui no mundo os mares, os oceanos, os rios, os lagos. Tá? Então, são pontos aquosos, são instâncias aquosas. Quando a gente vê esses mares, rios, oceanos, lagos, separadamente, a gente não entende muito. Mas, hoje, os cientistas já conseguem estabelecer esse ponto de união entre esses estados de consistência de água. Por que um oceano tem mais água que o mar, que tem mais do que a lagoa, e que provavelmente, né, um rio caudaloso pode ter menos do que uma lagoa? Ou mais, não importa. Mas essa síntese, porque tudo ressoa, tudo vibra. Então, essa síntese que é uma vibração. Essa vibração faz o quê? Estabelece o equilíbrio dos continentes. Da mesma forma, os continentes. Eles têm uma ressonância que eles, ao emitir essa ressonância, eles equilibram o solo da Terra. Os desertos, as florestas. Então, isso tudo na Terra hoje é estudado. A gente tem estudos muito avançados sobre isso. Né? A mesma coisa no universo. Tudo se estabelece em sínteses. Tudo se estabelece em ressonâncias. Só que aí tem que ser espíritos muito grandiosos, com uma inteligência mais avançada, mais liberada, né, dos princípios da evolução, que são os princípios primitivos do orgulho e do egoísmo,
para que eles possam fazer isso. Então, por isso que é importante combater em nós esses vícios que nos atrapalham, que não nos permite ter uma visão mais ampliada. Tem pessoas que vivem numa casca fechada, complicada, não conseguem ver além, sabe? Aquela casca horrível, né, que atrapalha muito a sua visão espiritual. Então, aquela pessoa que não abre mão do seu ponto de vista, que não abre mão dos seus conceitos pessoais, que quer atrapalhar a vida do outro, que quer mandar mais do que o outro, que se sente Deus ou deusa em seus postos de mando. Meu Deus, enquanto estiver assim, esses espíritos vão sofrer muito, porque o primeiro sofrimento que eles vão ter, o grandioso sofrimento, é o da decepção, dessa ilusão que eles vivem. Então, que não seja você, porque você precisa conquistar a casa do seu pai. Ela está aberta para você, para as suas conquistas. Tá? Continuando aqui, olha, esses sistemas pareceriam de longe, à vista do investigador, do filósofo, que poderiam abarcar o quadro desenvolvido pelo espaço e pelo tempo. Uma poeira de pérolas de ouro, erguida em turbilhões, sob o sopro divino, que faz voar os mundos siderais nos céus, como os grãos de areia sobre as costas do deserto, sobre as cotas do deserto. Eu fico pensando, não sei se você vai concordar comigo, sabe? Tem pessoas que estudam esses planetas fora do nosso aqui para ver se tem ouro, para arrumar um jeito de ir lá, viajar até lá para pegar o ouro, para pegar as pedras preciosas. Eu fico vendo isso aí. Meu Deus, por que a gente pensa assim? Por que a gente é tão egoísta? A gente é tão tacanho, é tão tolo, como disse Jesus. Jesus falou para o Pedro que o homem não é mau, ele é tolo. Por que nós somos tão tolos assim? Se isso tudo está dentro de nós, toda a riqueza da casa do Pai está dentro de mim, está dentro de você. Para que essa tolice de querer ficar rico quando a gente vai desencarnar? Uma vida de 80 anos, minha gente, é um passo de mágica. Pensa aí. Mais de mobilidade, mais de silêncio, mais de noite. O grande espetáculo que se desenrola da condição sob nossas observações seria a criação real, imensa e plena da vida etérea que abraça no conjunto imenso a visão infinita do Criador. E isso. Então, isso está tudo posto para uma necessidade desses espíritos que já estão lá. E para nós que estamos começando, nós somos criancinhas, gente. Criancinhas, que chega na sala de aula, ainda não sabe bem entender o que é uma sala de aula. Criança muito novinha não tem noção do que é uma sala de aula. Ela só vai tendo essa noção à medida que ela vai participando ali do conhecimento que ela vai adquirindo. Aí ela vai passando a ter noção. A mesma coisa nós com relação ao universo. Só que agora, essa criança que somos, precisa começar a entender o entorno onde ela vive. Por isso que Allan Kardec escreveu na Gênese essa uranografia geral, que é um estudo sobre a casa do nosso Pai. A partir deste estudo de Allan Kardec, você aprofunda, porque ele te deu a base. Camille Flammarion, que é o médio, né, e Galileu, te deram a base, estão nos dando a base. Agora, se eu largar isso para lá, não quiser saber nada, ok, eu tenho todo esse direito. Mas vai perder tempo, você não acha? Perder tempo. Mas nós não temos até aqui falado, senão de uma nebulosa. Seus milhões de sóis e de terras habitadas não formam, como temos dito, senão uma ilha no arquipélago infinito. Então, não tem. O que estão dizendo é só uma ilha no imenso infinito. E veja você que o que nós sabemos, presta atenção, isso aqui é grave,
O que nós sabemos do universo, esse universo todo aí, mostrado pelas bilhões de galáxias, é só 4% do universo. Tem 96% que a ciência nem imagina que seja. E onde a vida, onde a maior parte da vida está lá. Então, meu amigo, minha amiga, é muito bom saber disso e buscar entender essas coisas. Tá? Então, nós terminamos aqui o nosso estudo, tá? Vamos continuar no próximo estudo de número 21. Convido você a fazer a sua revisão, né? E nós estudamos, então, o livro A Gênese, capítulo 6, itens 32 a 44. Eu faço essa numeração aqui para você saber se situar lá no livro, tá bom? Fica com Deus, meu irmão. Fica com Deus, minha irmã. Que você possa ter paz no seu coração, que você possa querer sempre e sempre estudar essa maravilha que é a doutrina espírita. Não deixe passar essa grande oportunidade que a vida está te oferecendo. Estude, se aprofunde, busque mais, tente entender mais, participe de seminários, workshops, grupos de estudos, espíritas ou não. De repente, a sua universidade aí oferece um curso gratuito, ou então pago, que você pode ir. Não deixe de aprender. Muitas vezes você vai observar que a doutrina espírita está superior ao que está sendo dito, mas não tem problema você estar participando. Isso é muito importante. Isso para o mundo, para o universo, diz o seguinte: este quer, esta quer. Entender, conhecer para se libertar. Muita paz para você, que Jesus te abençoe sempre. Até o nosso próximo estudo de número 21. Tchau.